Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? E eu procuro concentrar na prática, né? Não vamos de teoria, porque teoria é coisa de faculdade e geralmente coisa que não funciona, né? A gente não está aqui para ficar no maravilhoso mundo de Bob. Isso aqui é jornalismo na prática. Isso aqui é para você aprender a colocar em prática o que eu estou falando, questionar o que eu estou falando, tá? Na faculdade tem muita bobagem em relação a isso, tá? As faculdades hoje são muito militantes e militantes de esquerda, né? Eu estive lá, posso falar isso para você, a coisa era muito enviesada, isso é perigoso, porque hoje a gente tem um jornalismo que ou odeia ou ama. Não pode ser assim, né? Você não pode ter um jornalismo dessa maneira. E quando fala de militante, Roberto, o jornalista deve ser militante? Olha, eu até acredito que o jornalista é um indivíduo, uma pessoa, né, que tem as suas paixões, que tem as suas lutas pessoais, que tem as coisas, os seus ideais, as coisas que ele acredita. Mas se ele está na posição, veja bem, ele quer militar na política, é um direito dele. As pessoas são livres para fazer aquilo que querem, as pessoas são livres para fazer o que bem entendem. Se ele quer militar na política, talvez ele não deva ser jornalista. Roberto, cara, você vai entender o porquê que eu falo isso. Se o jornalista está dentro de um contexto, de uma cidade, de um estado, não interessa qual que é o contexto dele, e ele vai militar na política, isso é muito delicado. Porque vai chegar uma hora que dificilmente, eu ainda não vi algum jornalista que consiga fazer isso, que consiga ser ao mesmo tempo um apaixonado por determinada ideia, partido político, e na hora de fazer os seus textos jornalísticos ou fazer as suas reportagens, ele não colocar essa ideologia ali, né? Então o problema que eu vejo de ser um militante é que você vai ficar marcado pela militância, né? E o pior, você vai ficar marcado por aqueles que são contra o que você acredita, né? Contra os seus ideais. Então o jornalismo não tem que ter um ideal, eu vou lutar por determinados ideais. Eu acho que se tem um valor que o jornalismo tem que buscar, é a busca pela verdade, né? É publicar aquilo que realmente é verdade. É um pouco utopia? É um pouco utopia, né? Você vai para um meio de comunicação, chega lá, tem um patrão que é ligado ao governo, essa coisa toda, e você vai ter dificuldade, evidentemente, de fazer um trabalho sério, tá? A maioria das redações são assim, elas são enviesadas para a direita ou para a esquerda, ou para o centro, enfim, ela vai ter o seu direcionamento. E você vai ter que andar nesse meio, né? Claro que tem alguns jornais que permitem que dentro de um mesmo ambiente as pessoas possam dialogar, possam ter pensamentos diferentes, mas isso aí precisa ter a cabeça muito boa, o dono da empresa realmente tem que ser uma pessoa muito aberta, né? Muito permitir esse tipo de situação, onde tem várias vozes dissonantes, mas isso não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. Então veja bem, Roberto, o jornalista deve ser militante? Veja bem, eu acho que não deveria. Porque quando ele milita, ele fica marcado por isso. Quando ele milita, ele defende um lado. Quando ele milita, ele defende uma ideia, ele defende uma causa que não necessariamente é a causa do jornalismo, né? Vamos supor que a militância dele, usando aqui, né, a militância de direita. Aí a direita faz alguma bobagem e ele vai ter que passar pano, né? Isso acontece muito hoje. Muito. Né? Por exemplo, o Caio Coppola não chega a ser um militante, mas é um cara extremamente equilibrado, né? Que tinha o hábito, evidentemente, de defender bastante o governo, mais defender do que criticar. Até por ser uma pessoa mais ligada à direita, por ter pensamentos mais à direita, é até natural, né? Mas ele nunca foi um militante. Só que quando ele resolve tecer críticas mais duras ao governo, olha o que acontece, né? O pessoal que é da direita e apaixonado começa a criticá-lo, olha, o que está acontecendo com ele? Tá mudando de lado. É verdade que o Caio Coppola não tem lado, ele está ali numa posição de comentarista político em que ele não tem que ter necessariamente um lado. Ele não tem que defender o governo ou ficar contra o governo. A gente tem uma coisa assim, né? Porque a militância tem lado, a militância tem um lado em que ela precisa, que ela quer defender a ferro e fogo mesmo que esteja errado. Pega aí os militantes de esquerda, as pessoas que defendem o Lula, defendem que o Lula é um coitado. O Lula não é coitado nenhum, ele foi condenado em primeira, segunda instância, né? Foi condenado, aí a justiça fez
Auê, e aí, não pode ter prisão mais em segunda instância, e aí ele tá na rua aí de boa, mas ele já vai estar na cadeia, e todo mundo sabe disso porque ele tá condenado. Agora, o militante faz o quê? Mesmo com a condenação em segunda instância, ele vai querer ficar passando pano. Então o jornalista não pode ser assim, ele não pode ter militância porque senão fica marcado, cara. Né? Você quer ficar marcado como alguém que é militante de A ou de B? Então eu diria que não deveria. Né? Agora, se ele conseguir lá no espaço da militância, militar lá, e na hora de criticar, na hora que precisar, ele conseguir agir sem se prejudicar, o que eu acho muito difícil, acho muito complicado, né? Acho muito difícil que ele consiga militar, defender um lado e depois criticar esse mesmo lado que ele defende, né? Isso é muito complicado. Então a gente tem hoje um jornalismo de militância, o que eu acho prejudicial ao bom jornalismo, né? Porque na minha concepção de jornalismo, pelo que eu aprendi, o jornalista deveria buscar pela verdade, né? Buscar a verdade a todo custo, correr atrás, entender o que está acontecendo. E não é o que acontece hoje. O cara, ou ele tem um lado A, ou ele tem um lado B. Isso prejudica, né, o bom jornalismo, a concepção que a gente tem de bom jornalismo. Então, gente, olha, jornalista deve militar? Eu acho que não. Agora, se ele conseguir militar naquele espaço e, ao mesmo tempo, criticar aquele espaço que ele defende, sem se prejudicar, aí tá tranquilo, né? Então, aí tá tranquilo. Então, é o que eu vejo, todas as pessoas que militaram, todo jornalista que militou em algum momento, ele fica depois rotulado com ele fica com um rótulo daquela militância. E aí ele passa a não ter credibilidade para falar. O problema é esse, o jornalista precisa falar. O jornalista precisa criticar, precisa ter senso crítico, precisa ponderar. Como é que ele vai ponderar se ele defendia? Como é que ele vai falar mal daquilo que ele defende? É muito complicado. É muito complicado o jornalista ser militante. É perigoso para a carreira, ele pode terminar sem credibilidade, as pessoas podem muito bem passar a não ouvi-lo mais. É muito delicado. Então, pense bem nisso, né? Eu acho que não deveria, militar para lugar nenhum. Acho que você deveria saber caminhar. Por exemplo, no meu caso, né? Como eu não milito em lugar nenhum, os políticos têm dificuldade de falar mal de mim. Quando eles falam que eu sou arrogante, falam que parece que eu odeio o mundo. Quando eles falam assim, eles falam, o Roberto parece que eu odeio o mundo. Não é que eu odeio o mundo, eu não gosto de passar pano em político, só isso. Acho que político mente pra caramba, acho que enganam demais, e eu não milito pra lado nenhum, porque política é política. Eu tenho amigos meus que são políticos que eu falo pra eles, olha, meu querido, você é meu amigo, gosto de você, mas não espero militar por você, não. Não vou sair por aí te defendendo, não. Talvez para os meus mais próximos, pessoas mais chegadas, mas publicamente, ficar te defendendo para depois você fazer uma cagada e o meu nome ficar manchado por sua causa, nem a pau. Aqui na cidade, eu aprendi a criticar e não ficar contra ninguém, né? Não necessariamente ter um lado. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque quando você é assim, quando você critica o lado A, o lado B, você critica o lado A pensa que você é do lado B. Quando você critica o lado B pensa que você está ligado ao lado A. Ou pior, pensa que você vai se candidatar, né? Então a política, gente, eu já vivi algumas coisas assim, né? Já investigaram na minha vida toda, já hackearam a minha conta de Facebook para saber quem eu era, esse tipo de coisa. Já vi político olhando para mim dizendo assim, olha, interessante, você não tem foto sua nas redes sociais com nenhum político, você não milita para nenhum. Eu falei, não, porque eu sou jornalista, eu não tenho que militar para um lado nenhum, eu não tenho que ser do lado de ninguém, eu tenho que ser jornalista. Só isso. E estou muito feliz com isso e está ótimo. Né? E aprendi a caminhar nesse meio sem sujar as minhas mãos. A gente tem que aprender isso, tá bom? Vamos para a próxima aula? Fique aí conosco.